Olá, boa tarde. Hoje, dia 28/9/2023, estamos aqui para fazer o nosso segundo podcast, Pode Planejar. Eu sou o Arsenildo Nunes, sou sócio da Planejar Contabilidade e da Meta Assessoria. Estamos aqui com o nosso convidado, que vai se apresentar em breve, e com a minha sócia Magda, que vai se apresentar agora. Boa tarde, Magda. Boa tarde, tudo bem? Então, meu nome é Magda Vorman, né? Sou também sócia da Planejar Contabilidade e da Meta Assessoria Financeira. E estamos muito felizes com a tua presença aqui hoje, Rudimar. Obrigado. Boa tarde, Rude. Te apresenta para nós aí, para quem está nos escutando neste momento, está nos vendo neste momento. Então tá bom, gente. Boa tarde para todos. E meu nome é Rudimar Hoover. Eu sou sócio proprietário da Divap Automotive, né? Uma empresa que comercializa peças para caminhões e ônibus, né? Nossa trajetória aí já tem como empresário mais de 20 anos, né? Começamos nossa vida empresarial aí em 2001, né? E estamos aí nesse Brasil aí com todos os seus desafios. Muito bem, Rude, muito bem. Em primeiro lugar, vamos agradecer a tua presença, né? O Rude é um dos nossos clientes, né? Não vou chamar de Rude, né? Porque Sim, é a maneira como a gente se trata, né? É Rudinildo, né? Então, vamos chamar de Rude. O Rude é um dos nossos convidados, é um dos nossos clientes mais antigos da Planejar. Né? Está com nós quase que desde o começo da trajetória, né, Rude? Sim. Então, já se passaram alguns longos anos aí, né? E muitas coisas temos de histórias para contar. Mas falando em história para contar, a Divap foi fundada lá em 2001, né? Então tem um longo caminho pela frente. E gostaria que tu falasse um pouquinho sobre nós, contar um pouco da tua história, da empresa, como é que surgiu. Então, fica à vontade aí para conversar com nós. Né? Depois a gente vai te fazer várias outras perguntas. Fala um pouquinho do histórico da empresa para nós, por favor. Tá bem, Nildo. Bom, em primeiro lugar, eu também quero agradecer, né, a Planejar pelo convite, né? Com certeza teria muitos outros bons clientes também que, né, vão ser convidados, que poderiam ser convidados, mas me sinto realmente honrado por poder estar aqui batendo esse papo com vocês e ajudando a Planejar nesse projeto, né, de divulgação, que nem a Magda falou antes, né, de divulgar um pouquinho mais a própria Planejar e também contar um pouco mais da vida dos seus clientes, né, isso é importante e realmente nós, assim, a gente vem nessa trajetória, mas o que eu diria assim sobre Divap, Rude como empresário e tudo mais? Eu posso dizer que lá na origem tudo aconteceu meio que por acaso, né? Eu sempre conto um pouquinho do início da minha história, porque como é que eu entrei na linha de peças para caminhões, né? Totalmente ao acaso, né? E se tu for hoje olhar para trás, realmente tu vê que existe um destino, né? Tanto na vida profissional. E para vocês terem uma ideia, eu fui contratado, eu trabalhava na Aviação Santa Teresa aqui em Caxias, né? Antes de entrar para a loja de autopeças mesmo. E a psicóloga que me contratou, né? Porque lá foi a origem de tudo, ela me contratou para ser um motorista, não de ônibus, né? Mas ser um motorista. Eu tinha lá meus 20 anos. E era para ser motorista do almoxarifado, né, dessa empresa. E me contratou para ser motorista e eu não tinha carteira de motorista. Hilário. A psicóloga foi até um ponto da seleção que ela acertou, né? Outro ponto não. Exato, né? Então, veja que realmente é totalmente acaso, né? Porque se tu for olhar para trás, qual é a empresa que contrata um novo funcionário para uma função, como, por exemplo, motorista de um veículo, e não exige, né? Então, depois ela me exigiu, durante a experiência, que eu, então, fizesse a minha carta, né? Tirasse minha carta durante os 90 dias de experiência. Mas assim começou tudo, né?
E então fui para essa empresa, fui para o almoxarifado, onde eu tive primeiros contatos com peças, com sistema, com organização e tudo mais, né? E trabalhei lá em volta de 4 anos, mais ou menos. E aí depois acabei saindo da empresa e fui convidado então por uma Autopeças, que era nosso fornecedor, para ir trabalhar junto com eles, né? Bem, aí conheci meu primeiro sócio lá, né? Que foi o Wagner, o Nildo também conheceu ele, né? E ficamos 1 ano nessa empresa, trabalhando juntos, se conhecemos bem e tal, e as nossas ideias como negócio acabavam não fechando, né? Fechava parcialmente só com as ideias do antigo proprietário, e acabamos então decidindo ir para a nossa carreira solo, né? Nosso desafio, né? E quando você é mais novo, a gente tem mais coragem, né? Mais ou menos, né, Rudy? Mais ou menos, porque o empreendedor, né, e o Rudy é um empreendedor nato, né? Ele tem coragem sempre, né? Ele tá sempre correndo riscos, ele está sempre buscando os novos desafios e enxerga nas dificuldades oportunidades, muitas vezes, né? É uma dificuldade existente, mas também tem uma oportunidade, né? Me fala um pouquinho, Rudy, hoje, como é que está a estrutura das empresas? Porque quando a gente fala em Divap, nós não estamos falando de uma empresa só, né? Como é que está a estrutura? Quantas empresas são? Quantas unidades são? Quantos funcionários tem hoje? Né? Me fala um pouquinho para nós aí de como é que está essa estrutura hoje. Bom, Nildo, hoje, assim, nós temos 5 unidades próprias, né? Temos 4 unidades aqui dentro do estado e mais a nossa importadora, que fica em Santa Catarina, em Itajaí. E então nós temos em torno de 25 funcionários, né, hoje. Mas a gente criou desde o ano passado e começou realmente esse projeto, entre vários projetos que a gente tem, e a gente criou um grupo, né? Você até sabe desse grupo, que é o grupo de partners, né? Então, são um grupo de mais 10 empresas parceiras nossas, né? Que eu vejo hoje não são filiais nossas, mas são, sim, eu sempre digo que é uma extensão das nossas empresas, né? Porque esse grupo foi criado para criar uma força, né, perante a fornecedores, perante ao mercado e tudo mais. Uma força de compra e de venda. Uma força de compra e de venda, né? Então, temos essas parcerias também bem estabelecidas com muito... Estamos nem finalizando o primeiro ano, mas já dá para contabilizar números muito positivos, né? Bacana. Então, assim, Magda, uma hora a gente... né, eu te intero também de todo esse projeto nosso, que é um projeto bem bacana. E a ideia é realmente pulverizar, né, no Brasil esse tipo de parceria, né? Então... inclusive no teu site, tu reforça que trabalha com transparência nos relacionamentos, né? E foco em satisfazer os clientes. E então eu queria saber aqui, na tua opinião, o que é transparência para ti, né? O que realmente tu entende por isso? Essa palavra, o que ela significa para ti? O que ela significa, Magda? Assim, eu acho que não só no mundo empresarial, né? Mas eu acho que na vida a gente tem que ser 100% transparente, né? Por mais que às vezes tu não consegue dar a resposta que o outro lado espera, né? Mas eu acho que tu tem que dar aquela tua resposta e com toda a transparência e segurança, eu diria assim também, né, no máximo, assim. O que para mim significa transparência? Salvo que você realmente não esqueceu de algum ponto, alguma coisa, mas nos relacionamentos, assim, tanto com fornecedores, quanto com parceiros como é Planejar, ou com clientes, né? Não se fala isso também só com clientes, né? Eu acho que com quem a gente se envolve tem que ser transparente. Cliente, né? Interno e externo, né? Exato. Então, a transparência, para mim, ela é realmente assim, olha, o que é o preto no branco, como se diz, né? O que é, entende? Então, a gente sempre foi assim, o Nildo sabe, quando a gente tem que reclamar, a gente reclama, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, né? Mas a gente sempre vai ao máximo, assim, tipo, bom... Nessa longa estrada de relacionamento com a Planejar,
tem momentos igual um casamento, né, Magda? Não é sempre mil maravilhas, né? E... Os espinhos vêm junto, não tem só as flores, né? Então, a gente tenta, assim, sempre ser o máximo transparente possível, né? Nós na Planejar, nós também temos, né, Rudy, lá dentro dos nossos valores, né, os nossos princípios, honestidade e transparência, porque nós acreditamos muito que isso é o que faz, que cria relações duradouras, que fortalece essas relações, né? Então, quando a gente fala em transparência, a gente fala nisso também, né? E casa, né? Casa dentro dos teus valores, o valor de transparência com o valor da Planejar, que também é um valor de honestidade e transparência, né? Até reforçando a resposta, Magda, existem N tipo de políticas, por exemplo, comerciais, né? Eu adoto uma política que... Eu sempre digo assim, políticas comerciais, por exemplo, você não discute. Tem algumas que te servem, algumas que não te servem, né? Mas, para te reforçar a resposta, por exemplo, uma das coisas mais sagradas que a gente tem é nosso preço de venda, né? E o nosso preço de venda, a gente sempre diz assim que não é um preço, é um valor que a gente está entregando. Por que eu te digo isso? Assim, hoje, se você olhar, por exemplo, para os nossos vendedores, você chegar para um vendedor, qual é a autonomia que você tem de dar um desconto? Ele vai te dizer, eu não tenho autonomia. Então, eu não chamaria de autonomia. Aí eu corrijo os clientes muitas vezes. Digo, olha, o nosso vendedor não é que ele não tem autonomia. É que a gente não implanta um preço de 100 para ele poder vender a 80. Se o nosso preço é 80, ele é 80 para todo mundo. Então, porque o cliente de caminhão, nosso cliente, ele é um cliente móvel, né? Então, o que acontece? Ele pode estar com o caminhão dele hoje aqui em Caxias, amanhã ele pode estar numa filial lá de Juí, ele pode depois estar em Lajeado. E quem paga a conta, ele tem que estar seguro que quando ele chegar numa loja de VAP, não é o Rudy, por ser o proprietário da empresa, que vai atender ele, que ele vai ter um preço melhor ou isso, aquilo. Se o motorista dele chegar num balcão nosso, se o dono da empresa chegar e fizer uma compra, se o Rudy atender ele, se por acaso um estoquista um dia tiver que atender ele, o preço é igual. Essa segurança que a gente passa para o cliente. Então, isso é transparência. Transparência. Muito bem. Também é um diferencial, né? Sim, com certeza, né? Rudy, a Advap surgiu em Caxias do Sul, né, lá em 2001, como nós comentamos, né? E passou por algumas transições neste período, né? Com sócio, a saída de sócio, passou por uma fusão, uma cisão posterior, e lá por 2012, mais ou menos, o Rudy disse, não quero mais a sociedade, vou tocar o meu negócio, e alugou um espaço pequenininho e disse, eu quero ficar pequenininho. Eu lembro que quando eu fui visitar o espaço pequenininho, eu disse para o Rudy, duvido que tu vai ficar aqui por muito tempo e duvido que tu não vai querer crescer pelo perfil empreendedor, né? E isso aconteceu e não demorou muito tempo, né? Em pouco tempo já estava numa loja muito maior. Hoje, a matriz não está mais em Caxias, né? Tu acabou de falar que tem Garibaldi, Lajeado, Ijuí. Como é que como é que são essas escolhas feitas por localização? E ainda, tem outros sócios? Né? Ou tem todas as unidades são os mesmos sócios? Como é que funciona isso? Não, Nildo, hoje nós temos mais sócios. Também foi uma coisa, por isso que a gente vai mudando, né? Ao longo do tempo e evoluindo, eu diria, né? Essa que é eu acho que o ser humano, na verdade, ele tem que estar aqui para evoluir, não para fazer tudo certo, né? E você foi muito assertivo, né? Quando conversamos, foi em 2012, né? Você acertou em cheio. Nem eu não me conhecia, talvez tão bem. O Nildo é bom nisso. A gente aprende muito. Aprende, né? Então, tenho sócios hoje, também foi por que houve uma cisão na época, né? Porque chegou um momento que realmente as ideias não fechavam, né? Basicamente, né, essa empresa que a gente tinha sociedade, essa fusão que foi feita à época, nós tínhamos uma questão de valores em relação a cliente, invertidas. Eu penso que o cliente, quando ele chega na frente de um balcão de uma loja tua,
eu tenho que pensar da seguinte forma: olha, você cliente, eu estou aqui em razão de você existir. Gostei. Então, nós tínhamos uma inversão de valores, né? Não que o cliente Magda sempre, na minha opinião, tenha a razão. Não, cliente... Ele é a razão. Ele é a razão, isso aí. Gostei Nem também. eu, como cliente, nem sempre tenho a razão. Mas o cliente, em qualquer estabelecimento, eu penso que ele é a razão de nós existirmos, exatamente, né? Concordo. Então, assim, Nildo, como é que funciona mais ou menos a decisão, né, de para onde ir? Um dos rumos, por exemplo, que norteia a Adivap de abrir novos negócios e de escolher locais, hoje pela dificuldade de montar equipes, né? Se você não tiver na outra ponta, assim foi em Ijuí, assim foi em Lajeado, né? Se você não tiver, por exemplo, pessoas locais que possam te ajudar, né? Uhum. E aí entram de novo as parcerias, que são coisas que eu acredito muito, né? Porque a gente sozinho Ninguém faz nada sozinho. Nada. É muito difícil. Então, assim entra, por exemplo, as parcerias com a própria Planejar, né? E a gente estabelece realmente relações de longo prazo. Mas, assim, por exemplo, o de partners também é onde, por exemplo, do outro lado, hoje de partners, por exemplo, nós temos parceiros em Estrela, nós temos parceiros em Esteio, em Caxias, né? Nós temos em Ponta Grossa, no Paraná, Concórdia, Santa Catarina, né? Temos um parceiro no Espírito Santo, na cidade de Viana. Ou seja, aquela história de ficar pequenininho lá de 2012, né? Já era. Vou trabalhar com pouca gente, vou ficar pequenininho, não vou crescer, né? Porque o crescimento, ele também traz problemas, né? Mas hoje esses problemas estão sendo encarados de forma diferente, eu diria, né, Ruth? Então, isso é muito bom. Magda. Não, já que ele falou em atendimento, né, que eu adoro esse assunto, para mim isso é fundamental. Sim. Tu falou em diferencial de atendimento. Então, assim, na tua visão, o que é essencial para ter um bom atendimento? Isso vale para ti, como empresário, vale para nós, como prestadores de serviços para ti, né? Então, isso é importante a gente ter essa visão do nosso cliente também. Olha, Magda, voltando de novo, eu acho que a transparência e a lealdade são valores que no atendimento eles não podem faltar, né? Tudo parte daí, eu acho, né? Tem que existir realmente uma relação de confiança, né? E uma outra coisa que eu também sempre falo para os nossos vendedores é a confiança, ela não é adquirida em um curto espaço de tempo. Ela é adquirida durante um período, né? Isso tem que ser criado junto. Sim, existe uma preparação, né, para que se conquiste. Exato. Então, você não pode dizer, olha, quando nós mesmo contratamos um novo vendedor, por exemplo, ou um novo funcionário, a gente não exige dele assim, em 2, 3 meses você tem que estar vendendo tanto e tal. Eu sempre digo, você vai vir para a Adivap, já estabeleça, por exemplo, 1 ano. A partir de 1 ano, então, porque o cliente, ele não vai... por mais que ele tenha a necessidade, muitas vezes, de comprar uma peça para o caminhão dele, ele sempre vai se direcionar para aquele fornecedor dele, que ele tem um relacionamento de mais longa data, né? Então, você não vai bater numa porta... Claro, existe a venda pelo amor e pela dor, né? Mas no amor, como eu sempre digo, precisa de tempo de relacionamento, né? O tempo, ele é essencial, né? Então... Sim, então, no caso, assim, eu vi também lá no teu site que tu coloca que proporcionar aos funcionários bem-estar e crescimento dentro da tua empresa é muito importante, né, para a Adivap. E de que forma tu faz isso? Porque tu já falou agora, né, que uma das formas é reconhecer que o indivíduo é único e que ele tem o tempo dele para se desenvolver. E tu respeita isso, pelo que eu percebi. Então, me fala um pouquinho sobre isso. Magda, assim, eu acho que isso é um assunto que está em discussão até numa roda de churrasco, aonde você vai, a questão dificuldade hoje de reter pessoas, desenvolver equipes. Isso é cada vez mais desafiador. É um dos principais desafios. E esse, Nildo, é um dos motivos também que levou o Rude de novo a fazer
sociedades, né? Pela dificuldade de montar equipes, né? E reter hoje, nós temos... a gente, é nítido, isso é visível, que aonde tem equipes mais consolidadas, mais antigas assim, a loja caminha sozinha. Né? Nós temos a nossa loja de Canoas, por exemplo, é uma loja que as bases continuam lá, né? Nós temos funcionários com 9 anos, né, de empresa, desde que abriu, em 2014. E, então, tu nota que quando tem uma equipe madura, uma equipe, né, postada, assim, é tudo mais fácil, né? Agora, por exemplo, a valorização de funcionários, basicamente, eu tenho tem alguns pontos, mas, por exemplo, um ponto que eu sempre também converso internamente é assim: o funcionário ele tem que enxergar a tua empresa como uma forma dele atingir os objetivos dele. Concordo. Né? E isso eu sempre digo, você não precisa ficar mudando de empresa A para B para C, porque senão tem gente que fica uma vida inteira buscando uma coisa que, se ele criasse um vínculo dentro da empresa, trabalhasse direitinho dentro de uma empresa, ele consegue isso, seja na Adivap, seja na Planejar. Ele não precisa ficar mudando de Planejar para Adivap, para empresa C, D. Eu acho que isso, eu sempre prego muito isso internamente. E da nossa parte, eu acho que assim, a empresa, né, tem que entender esses objetivos de cada funcionário e tem que atender a expectativa, né? Então, isso é uma visão de negócio minha também, assim... Falou o principal agora. Tu tem que perceber realmente se ele está conectado com aquilo que tu deseja atingir e se é realmente isso que ele quer. E aí tu faz um investimento e tu tem retorno. Porque, claro, que a gente não consegue nada sem as pessoas que trabalham conosco, né? Não, sem equipe não existe. E até assim, deixa eu só complementar... na verdade, isso se estende para Planejar, para funcionário, para cliente, para fornecedor, para tudo. O que é o sonho do empresário? É que as expectativas de todo mundo que está envolvido conosco, direto ou indiretamente, a expectativa seja atingida. A Planejar tem que dizer, olha, a Adivap é nosso cliente, atende a nossa expectativa. O fornecedor, nossos fornecedores, temos fornecedor do mundo afora, né? Todos têm que dizer assim, não, a Adivap está num crescimento, beleza, atende a nossa expectativa. O nosso funcionário, ok, minha empresa atende a minha expectativa. O cliente, não, a Adivap atende a nossa expectativa. Então, esse é o desafio nosso, atender a expectativa de todo mundo que está relacionado com nós, direto ou indiretamente. Né? É o conceito do ganha-ganha, né? Não tem que alguém perder para alguém ganhar, né? Isso não acontece só no futebol, né? Ou nos esportes como um todo, né? Na vida dos negócios, a gente tem que olhar para o ganha-ganha, né, Ruth? Então é isso, né? Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, mas eu vou deixar ela para depois. Já que nós estamos falando em pessoas, vamos continuar falando em pessoas. A Adivap tem unidades em regiões diferentes, em locais diferentes, né? Como é que lidar com essas equipes? Porque sempre que a gente fala em lugares diferentes, nós falamos em culturas diferentes muitas vezes, né? Mesmo que seja dentro do mesmo estado, a gente sabe que tem culturas muito diferentes conforme a região onde a gente está, né? Como é que tratar essas diferenças de cultura, essas diferenças de costume na equipe de trabalho e também, não só na equipe de trabalho, mas com o próprio relacionamento com o cliente, né? Nós temos aqui na nossa região uma cultura, né, mais cultura italiana, né? Mas se a gente vai para Ijuí, por exemplo, já tem uma miscigenação de culturas fantástica. Vai para Canoas, é mais uma que é a loja mais antiga, né? A filial mais antiga, inclusive Canoas, consolidada há muito tempo, né? Como é que é tratar com as equipes? Porque as pessoas contratadas, elas são de lá, elas são locais, né? Na grande maioria, e também com os clientes destas regiões diferentes? Olha, Nildo, são desafios, né? Mas é um dos desafios, né? É um dos desafios. Mas eu te diria assim, realmente existem diferenças, assim, às vezes gritantes, né? Eu sempre brinco. Nós tínhamos, em 2009, nós criamos uma filial em Estrela,
né? Nós só tínhamos Caxias. Região de alemães. De alemães. E aí criamos a nossa primeira filial. E o Rude é alemão. E eu também. Também, Magda? Então tu já conhece a nossa raça, né? Então, assim, eu sempre dizia assim, bom, eu via muito claramente, assim, uma diferença de um cliente, por exemplo, daqui ou de lá, né? O italiano, ele olha um negócio novo, assim, de VAP e tal. Ele dá uma escuriosada, como, né, diz os italianos, né? Vamos entrar, vamos dar uma olhada e vamos ver o que tem. E se alguma coisa já agradar, ele já vai e compra, né? E leva. Talvez nunca mais volte, mas se interessou, ele leva. Estrela, região de alemão. Às vezes um alemão pode dizer assim, ele passa 50 vezes naquela frente daquele estabelecimento. Abriu uma de VAP ali. Ele, não é que ele não observe, ele observa. Aquilo ali abriu, beleza, tá bom, mas estou comprando lá do Nildo, estou comprando da Magda, estou satisfeito, tudo certo. Ele vai passar 50 vezes na frente da tua loja e não vai entrar. Talvez um dia alguém, ou por uma necessidade, ou por uma indicação, aí ele vai lá, vai entrar, vai comprar, e também dificilmente ele vai te largar. Você só perde, de repente... São fiéis. São mais fiéis, né? Então, existe, né? Um dia, abrimos uma filial nova, falando agora de interno, né? Abrimos uma filial nova numa cidade, e daí começamos a operar e eu tive algumas dificuldades, assim, né? Aquelas dificuldades iniciais. Até um ponto que eu cheguei a dizer, gente, vamos entrar para o mundo, né? Vocês estão inseridos no mundo, não é o mundo que gira em torno de vocês. Tão forte era, assim, a cultura deles, né? Eu disse, não, vocês têm que entrar, vocês têm que abrir um pouco mais, vocês têm que ser mais receptivos para o que tem lá fora, tem que olhar como é que os outros trabalham e tudo mais. Então, é um desafio, Nildo, mas é legal, sabe? Mas a gente percebe isso realmente muito, muito forte, assim, diferenças de culturas. Eu trabalhei muito tempo no mundo empresarial de negócios, né, Rude? Não tenho empresa de contabilidade a minha vida inteira, né? E atendendo o Brasil inteiro, né, nós tivemos muitos erros por desprezar muitas vezes a cultura local, né, e a forma de negociação local. Então, nós cometemos esses erros, né? E por isso que eu te fiz a pergunta, justamente porque, assim, cada cliente, cada região tem a sua cultura e a grande maioria das pessoas daquela região, elas prezam muito esta cultura e muitas vezes eu tenho um excelente vendedor numa determinada região e eu mando este vendedor para aquela outra região com aquela outra cultura e o meu vendedor acaba, né? Porque ele não consegue atender dentro daquela cultura, daquela localidade. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque isso, quando se pensa no mundo de negócios, tem que se pensar muito nisso, né? Rude, tu disse no começo que surgiu assim, foi quase que foi uma oportunidade que surgiu para a constituição da empresa, mas ao longo da tua fala, né, tu disse assim, bom, eu fui conhecendo o meu sócio, trabalhando numa empresa de autopeças, fui conhecendo o meu futuro sócio, viramos sócio efetivo e montamos o nosso negócio. O que te deu inspiração para arriscar a investir neste mercado, né? Quem é que era a tua referência de mercado, ou ainda é a tua referência de mercado, né? E que tu busca, assim, te espelhar para tocar os negócios? Olha, Nildo, na verdade, tu fala em investimento, só que o nosso investimento, né, não foi a origem, né? Acho que nós ficamos com outras 2 contabilidades anteriores a Planejar por 3 anos, né? Tanto que a Planejar, a gente está desde 2005, né? Então, mais 2 anos, fecha quase 20 anos que nós estamos juntos. Então, falar em investimento inicial não existia, né? Não existia investimento inicial, porque não tínhamos, né? Foi no peito e na coragem. E planejamento, muito pouco, né? Agora, lógico, se tinha, por exemplo, já histórico, né, do que vendia. E eu sempre digo assim, o nosso mercado,
ele é muito... Nós somos, de certa forma, o mercado do caminhão, o mundo, né? Esse mercado que envolve vários setores, na verdade, não é só autopeças, mas tem combustível, tem seguro, tem pneu, tem uma série de segmentos que estão envolvidos, que giram em torno do mercado do caminhão. Sim. A gente é, de certa forma, privilegiado, porque o caminhão não para nunca. Reduziu 15% o trânsito de caminhões no Brasil. Mas quanto isso representa? É muito pouco, pelo volume da frota que a gente tem, né? Então, assim, o que nos inspirou na época, Nildo? Quase que um ponto, analisando hoje, foi um ponto muito parecido, né? Que aconteceu em 2012 também. Em cima de uma referência negativa, a gente diz, não, nós queremos fazer diferente. A gente não concorda com isso aqui, né? Então, um dos pontos, com certeza, é não fazer o que os empresários estavam fazendo, da forma como eles vinham atuando. Né? A gente via o cliente assim, com os olhos que eu continuo enxergando hoje o cliente da mesma forma, né? E tu via na empresa que tu estava trabalhando, por exemplo, que a valorização do cliente não era como devia ser, né? Então, a nossa inspiração, uma das inspirações foi em cima o que as pessoas estavam fazendo de errado com o cliente. Esse outro negócio. Tipo, na empresa, na autopeça. Isso é concorrente. Não era concorrente. Não? Na verdade, era onde nós trabalhávamos. Tá. Tinha. Então. E em 2012, o rompimento dessa sociedade também foi em cima desse mesmo ponto. É não fazer algumas coisas, é valorizar mais o cliente, né? Também é um dos pontos. Referência, Nildo. Eu tenho referências assim, né, muito boas. Agora, eu também tenho uma coisa comigo que... Cara, Rudy, então tu não olha a concorrência? Olho. Eu estou sempre de olho na concorrência. Mas eu nunca me preocupo mais com eles do que comigo mesmo. Né? Porque às vezes tem gente que passa uma vida também bisbilhotando o outro, olhando o que o outro está fazendo, copiando. A gente nós não fazemos isso. A gente fizemos do nosso jeito, né? A gente temos um caminho, temos uma forma de fazer as coisas e por esse caminho a gente segue. Não que a gente faça tudo certo, mas de forma autêntica, eu diria assim. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que nós estamos falando lá, peça de caminhão, mercado rodoviário e mercado grande, um mercado que se reduz um pouco, não é tão expressivo, mas nós temos aí mudança, né? Algumas mudanças que vão acontecer no mercado, no próprio mercado de caminhões, principalmente quando a gente fala da eletrificação. Né? E é uma tendência, vai acontecer aí, não vai ser uma mudança assim, né? Mas vai acontecer ao longo do tempo. Como é que o Rudy está se preparando com as empresas para essa mudança e isso vai ter impacto efetivo no negócio da Adivap? Sempre tem impacto, né, Nildo? Porque, digamos assim... apesar de que eu entendo que isso vai muitos anos ainda para acontecer, né? Até de forma parcial, eu acho que vai muito tempo para acontecer. Por que isso? Pelo valor de um caminhão, né, elétrico, por exemplo, da mesma forma como é um carro elétrico, né? Pelo valor ainda que ele custa, né? Mas, lógico, quando você fala em caminhão elétrico, muitas vezes alguns componentes continuam, né? A parte de chassis, por exemplo, parte de cabine, isso vai mudar, mas vai continuar tendo demanda, né? Então, quando se fala basicamente em caminhão elétrico, você fala na parte do motor, da parte de injeção, da parte do trem de força, como a gente chama, que é motor caixa diferencial, né? Ali é a maior mudança, né?
isso ainda são muitos anos ainda que isso vai... Sim, e vai ter uma frota que vai continuar precisando, né, de manutenção. Isso vai acontecer, né, Rudy? Mas hoje nós já estamos aí, né, falando em fábricas instaladas no Brasil e alguns ávidos de interesse de vir para o Brasil para montar fábricas novas também para entrar neste mercado, né? Rudy, lá dentro dos princípios da DIVAP, olhando, eles estão explícitos lá no site, da forma que tem que estar mesmo, né? Tem um deles lá que é busca contínua pela qualidade, né? A DIVAP ela não desenvolve produto, ela não cria produto, ela não é uma empresa industrial, né? Ela é uma empresa que revende produtos, né? Como é que é essa busca contínua pela qualidade, pensando justamente neste perfil de negócio? Como é que se aplica isso na prática? Nós revendemos a maioria dos produtos, Nildo, mas a gente tem faz uns 2 anos mais ou menos, nós atendemos também encarroçadoras, né? Que é um dos segmentos que a gente atende, né? Grupos de encarroçadoras de ônibus, né? Onde temos também parcerias de longa data com fornecedores, com clientes, né? Um dos nossos maiores clientes nessa linha é o Grupo Marco Polo, né? Que agora, ano que vem, fecha 20 anos de fornecimento, né? Que nós somos fornecedores do grupo, né? Maravilha. E com bastante orgulho, porque ali, sim, a questão de reguladores de estoques, essas coisas todas têm que estar muito afinadas, né? E em 20 anos, você nunca parou uma linha de montagem, é realmente uma questão de orgulho para nós, porque o nosso produto, se o nosso produto faltar, por exemplo, não sai o ônibus. Não sai o ônibus. Nós fornecemos componentes que são considerados itens de segurança, né? E então isso para nós é uma questão de bastante orgulho. Então temos esse segmento também que eu acabei não citando antes. Mas nós temos um projeto que começou de 2 anos para cá, né? Que por mais que a gente não desenvolva, mas a gente sim desenvolve produtos, a gente aprimora produtos. Então, como no caminhão, como em toda a linha veicular, dá para se dizer assim, tem famílias de produtos que a questão do Inmetro ela é obrigatória, né? Passar por todos os testes de regulamentação do Inmetro. Então, de 2 anos para cá, nós já regulamentamos a família de amortecedores, né? Amortecedores de eixo, que temos um fornecedor lá fora do país. Então, homologamos a fábrica, homologamos o nosso produto aqui, já estamos com o nosso produto todo rodando, né? Então, ou seja, não fabrica, mas todo o processo de desenvolvimento, de aprovação de produto, de teste de qualidade, né, e de verificação se atende às normas do mercado nacional, tudo isso acaba sendo feito pela DIVAP. Sim. Né? Então, até de desenvolvimento, né, Nildo? Porque como eu tenho esse conhecimento na linha por exemplo, na linha de montadoras, na linha de encarroçadoras, né? A gente participa de projetos desse tipo já desde sempre, né? Tanto que, por exemplo, o Grupo Marco Polo, lá no passado, eles tinham uma divisão que fazia o segundo eixo dirigível, né? Foi até aqui de Caxias que começou esse projeto. Quem criou o segundo eixo dirigível em ônibus e em caminhão foi uma divisão da Marco Polo, né? Que a Marco Polo comprou depois, que foi a Tuto Transporte, não sei se tu te lembra, Nilton. Então, a gente participa de projetos de desenvolvimento desde lá. O primeiro eixo dirigível, por exemplo, para a Volvo, para a Scania, fomos nós que desenvolvemos junto com eles, né? Não o eixo em si, a gente não produz, mas juntar componentes, amarrar a estrutura de produto, essas coisas todas, a gente já faz desde sei lá quantos anos, né? E lá fora também, por exemplo, tem muitos modelos de peças que não tem, né? Por exemplo, na China, né? Então, a gente desenvolve desde o princípio do projeto. Às vezes, manda amostra, traz lotes pilotos, faz teste, homologa em metro e tudo mais. Então, é um desenvolvimento. A DIVAP não é só uma pura compra e venda, né? Então, e a gente agora já está em projeto para frente aí
Porque tem famílias que é obrigatório a questão do selo do Inmetro e tem famílias que são não compulsórios, como eles chamam, né? É o compulsório e o não compulsório. Então, agora o nosso passo é homologar produtos não compulsórios, né? Porque tem coisas que eu não concordo, eu acho que, como, né, é uma opinião minha, no Brasil tem algumas coisas que não estão certas. Por exemplo, num caminhão ou num ônibus, a lâmpada é obrigatoriedade de ter selo de Inmetro e o farol não. Não tem muito sentido, né? Sim. Então, eu entendo que se a lâmpada tem que ter uma boa qualidade, o farol também tem que ter boa qualidade. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos passar a homologar, de forma não compulsória, produtos que a gente entende que tem que ter uma qualidade atestada, né? Nem que seja por uma entidade que não seja, por exemplo, regulamentada por um Inmetro, alguma coisa desse sentido. Mas para o nosso cliente, a gente vai ter a segurança e a certeza que estamos realmente entregando uma peça, né, com uma boa durabilidade. Muito bem. Isso é a busca contínua pela qualidade, né? Sabe que tu me trouxe um saudosismo, porque a minha trajetória profissional começou dentro do Sindicato dos Transportadores Autônomos Rodoviários. Legal. E até hoje a gente faz a contabilidade, fazem 35 anos, né? Aqui de Caxias? Sim, que era o Éder Dalago, o presidente, né? Então, agora tu me fez lembrar de toda a minha trajetória também. É muito legal isso, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente realmente não esquece, né? O nosso início, enfim. E aí eu te pergunto assim, ó, qual foi o maior aprendizado assim que tu teve em toda a tua trajetória até hoje? Que já são mais de 20 anos, né? Sim. Olha, Magda, um dos grandes aprendizados, com certeza eu posso citar que foi de 2020 para cá, né? Essa mudança na forma de a gente trabalhar. Né? Eu sou do tempo ainda onde... Por isso que a gente tem que evoluir, né, Nilton? A gente não está nesse mundo para fazer tudo certo, mas sim para evoluir. E eu sou do tempo que eu achava que para você ir para o trabalho, você tinha que ter calça jeans, de camisa, de sapato. Você não podia ir de tênis, né? Você não podia ir de tênis. E eu acho que essa pandemia que a gente passou nos ensinou como tem coisas que são irrelevantes. É verdade. Né? Que não é que elas não sejam importantes, mas elas não são assim essenciais para um negócio, né? E tanto que hoje, por exemplo, Magda, eu trabalho 100% e isso proporciona a ampliação de negócios, eu diria hoje, né? Eu trabalho 100% em home office. Se você vai ver onde é que é o meu escritório na minha casa. Muito bem, eu já sei onde levar as caixas. Brincadeira, né? Só brincadeira para descontrair. Tranquilo, mas pode levar. E tem uma outra coisa tomar... que tu acho que tu esqueceu de falar e que também as pessoas sempre foram preconceituosas com relação à tatuagem, né? Sim. Se um filho fizesse uma tatuagem, não ia ser contratado numa empresa, né? Hoje em dia, quem não é tatuado é o cafona, né? No caso, eu não sou, então eu sou cafona. Mas realmente, então, assim... essa mudança, eu tenho outros parceiros, por exemplo, eu tenho o nosso pessoal da TI, que cuida de hardware, por exemplo, né? Viramos amigos depois de quase 20 anos, né? E somos amigos e ele é meu fornecedor desde o primeiro computador que ele instalou na Divap. E um dia nós conversando, né? Fora do ambiente da empresa, e aí ele me disse... Foi montar uma nova loja nossa e disse, Rude, pá, porque lá é assim, porque lá é assado, isso aqui não condiz com o que tu, com o jeito que tu gosta que as coisas sejam. Eu digo, calma aí, não condizir. Porque tem coisas, eu disse, não leve ao pé da letra. Mas tem coisas que hoje, não é que elas não sejam importantes, mas elas não são, assim, primordiais para um negócio. Então, às vezes tem coisas que são secundárias, sabe? Então, isso a gente não pode se preocupar mais com aquilo do que com o elefante, como se diz. Não adianta enxergar a formiga e esquecer do elefante, né? E eu acho que essa mudança de pensamento, assim, sabe? Não tudo é importante numa empresa,
né? Apresentação, a hora que abre, a hora que fecha, tudo, né? Mas eu acho que você tem que ser flexível. Os velhos costumes, eles não estão invalidados, né? Eles estão remodelados, né? Exato. E ainda, falou bem agora. E ainda, né? As pessoas são diferentes, né? Hoje nós contratamos pessoas completamente diferentes do que nós contratávamos há 20 anos atrás, né, Rudy? Sim. E tem que aprender com isso, né? Então, isso é um aprendizado, né? Mas falando em aprendizado, já que a Magda te perguntou quais são os aprendizados, eu vou te perguntar, quais são as dificuldades, quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades para um empreendedor, né, seja no teu segmento ou até mesmo que o Rudy escuta de outros colegas aí, quais são as dificuldades em ser empreendedor? Uma delas, né, é realmente... que é mais ou menos agora, está bastante em pauta aqui no Rio Grande do Sul, né, a questão do clima, né? Uhum. Tudo que aconteceu nesse mês aqui de setembro, né, no nosso estado. E eu digo sempre a mesma coisa. Não que isso não existia no passado, né? Pontualmente aqui, bom, tivemos uma enchente na região do Vale do Taquari que fazia, sei lá, 60 anos. 80 anos. 80 anos, né? Uhum. Então quer dizer que lá atrás também acontecia. Sim. Teve marcos lá de trás também. E a questão de dificuldade de montar a equipe, é um dos desafios, mas hoje eu já entendo de outra forma. Eu acho que as empresas elas têm que sair um pouco daquela linha reta e da mesma forma como o funcionário ele busca uma flexibilidade, nós também temos que ter uma flexibilidade de entender o que eles precisam, o que eles querem e o que eles buscam. E uma resposta que eu esqueci de te falar antes, Magda, quando você me perguntou, eu acho que a empresa, uma das coisas que retém hoje o colaborador é realmente ele se sentir seguro de, em uma eventual, eu precisei da minha empresa, ela está aqui. Ela está aqui para me ajudar. Eles têm que ter essa segurança e essa certeza, né? E isso retém hoje. Então, isso em Estrela, com certeza, tu agora enfrentou, né, essa situação, né? De eles realmente precisarem de ti e tu estar ali para poder apoiar, né? Em Lajeado. Né? Em Lajeado, E... Ele falou em Estrela antes. Mas a Estrela era filial... Era filial da antiga. Era filial antiga. Hoje é Lajeado. Meu bisavô e minha bisavó são um de Lajeado e outro de Estrela. O Taquari lá quase caiu a ponte, hein? que divide. Por incrível que pareça, né? Puxa. Então, assim, eu acho que na verdade, é nós entendermos bem também a nova forma de reter, né? A hora que a gente entender um pouco melhor isso, porque hoje com qualquer empresário que tu fala, Nildo, parece que é uma coisa impossível de montar uma equipe. Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, tá? No mundo todo. Mas na verdade não é. Eu acho que as empresas têm que sair daquela linha reta e tem que de novo voltar a te assinar. Peraí um pouquinho. A minha empresa não vai fechar por falta de uma equipe. Então eu tenho que me adequar também. Sim. Né? Isso é um ponto. A questão financeira é outro ponto, né? Você sabe, eu sempre fui muito conservador, né? Nunca fui muito de oba-oba. Agora estamos vendendo, vamos comprar, vamos investir, vamos pegar recurso, né, e tal, porque o nosso segmento, por incrível que pareça, ele é considerado essencial para o país, mas investimento como essencial não tem nada. Uhum. Né? Parece que a autopeça não faz parte do mundo, o caminhão não faz parte do mundo. Tem investimento para a indústria, tem investimento para a máquina, tem investimento para a agricultura, tem um monte de investimento aí, alguns até a fundo perdido, para empresas da tecnologia, está muito em alta hoje os investimentos, startups, e aí vai, né? E o caminhão, aí, se nós quisermos, por exemplo, é recurso normal, né? Uhum. Lá no passado nos convenceram um Pronamp, por exemplo, a uma Selic 3,25, agora a Selic está, sei lá, 13, não sei como é que está os últimos dias. 12,75. 12,75. Uhum. Olha o juro que nós estamos pagando, né? Então, isso assusta. Então, quer dizer, a gente poderia andar a outros passos, com certeza, se tivesse mais investimento no nosso ramo. Mas não tem.
né? Então, a questão financeira é realmente um dificultador grande, né? E não é que... Além de eu ser conservador, ainda quando você vai e você pega um recurso, depois você paga um absurdez de juro, assusta mais ainda, né, Neudo? Então, são algumas das dificuldades, né? Muito bem. E de que forma, agora eu vou te perguntar, de que forma a contabilidade te auxilia, assim, é importante para a tua empresa? Como é que tu vê isso? Isso é importante para nós. Com certeza, Magda. Olha, eu sou contador também, tá? Ah, é? Nildo não te contou? Não, ainda não. Meio de mentira, mas sou. Eu sempre digo que um contador pode ser um empresário, um financeiro, um gerente de banco, ele pode ser o que ele quiser. Sim. O contador tem uma formação ampla, né? Sim, eu fiz o meu segundo grau, sempre né? convenço as pessoas a fazer contabilidade com esse meu discurso. Até para a vida, né? Precisaria, né? Mas, sim, fiz o meu segundo grau, né? De técnico? Técnico contábil. Na época do... Isso. O razão ainda na caneta e tal, tudo. Fez aonde, no Carmo? Não, lá na cidade onde eu... Não onde eu nasci, em Roque Gonzalez, né? Ah. Onde depois eu acabei fazendo o segundo grau. É que eu primeiro fiz a formação de técnica em contabilidade, depois eu fiz ciências contábeis, então por isso que eu te perguntei. Sim. E a contabilidade, na verdade, sempre falei isso para o Nildo, para a Cecília também, no tempo da Simone também. Olha, a contabilidade a gente enxerga como um braço para nos auxiliar na gestão da nossa empresa, né? Mas eu acho que um dos pontos, claro que as coisas estão ali, né? Estão explícitas muitas vezes, mas a questão da segurança, né? Eu vejo hoje a Planejar, por exemplo, como, para mim, é uma segurança, né? Tá tudo 100% certo? Nenhuma empresa vai estar, né? Alguma coisinha, nem internamente e nem, né? Todas as classificações fiscais estão corretas. 100% não existe empresa 100%. Né? Mas hoje, até tivemos há 4 anos atrás, né, uma assessoria tributária toda que fez todo um levantamento da DIVAP, né, das nossas filiais, quando foi estudar, há 5 anos, na verdade, quando foi estudado a questão Santa Catarina, né, fizemos já pegamos e analisamos tudo, né? Fundamental, né? Fundamental. E realmente foi atestado que está tudo, salvo um pontinho aqui, um pontinho ali, mas estamos... Então, a segurança, dá para você dizer hoje que é uma coisa que não me preocupa. Sim, não, e para tomada de decisão, né? Nesse sentido também que eu te pergunto, né? A contabilidade é uma ferramenta. Uma ferramenta para tomada de decisão, né? Sim. Todos os empresários deveriam valorizar muito isso. O Rude tem, né, ao longo da história, ao longo da trajetória aí, ele tem esse entendimento da contabilidade, né? Ele sempre usou as informações contábeis como auxílio para tomada de decisão. O Rude, ele é conservador, né, Rude? E dentro deste conservador, eu tomo decisão com informação, né? Sim. E isso é fundamental, a contabilidade tem que auxiliar nisso. Muito bem. Estamos quase terminando o nosso tempo, esgotando o nosso tempo aqui, Rude. Tá esgotando. Bom, a nossa intenção com o Pode Planejar, com esse podcast que nós estamos fazendo, e o Rude está na 2ª edição, é mostrar para o público, mostrar para as pessoas as oportunidades que existem no mercado, né, as dificuldades que tem também em empreender, mas que empreender não é uma coisa impossível. Basta ter usar algumas técnicas existentes e buscar, muitas vezes, conselhos e pessoas que possam nos ajudar neste caminho, né? Então, essa é a nossa intenção. O Rude está aqui para nos ajudar a espalhar essa intenção nossa aí. O que o Rude achou de estar participando deste nosso podcast aqui? Comenta para nós um pouquinho aí. Deixa um recado também para todos aí, né, de motivação. Isso, em rápidas palavras. E o que o Rude deixaria assim de mensagem para quem quer empreender? Olha, primeiro, né, Magda e Nildo, de novo agradecer, né, pelo convite. E sempre para qualquer coisa que eu puder ajudar também, né, e a Planejar está também nos ajudando, né, a divulgar um pouquinho da nossa história, né. Se eu tivesse que dizer assim, empreender não é difícil,
mas requer muita dedicação. Muita. Né? Eu sempre me dediquei muito. Né? Muito mesmo. Assim. A gente trabalha muito, mas para mim não é pesado porque eu gosto. Né? Então é um fardo leve, poderia chamar assim. Às vezes cansa, mas não é, poxa, tem que isso aqui de novo e tal. Não. Você tem que gostar do que você faz. Né? Você não gostar não basta. Você tem que amar o que você faz. Né? Senão não vai. Se tem que brilhar o olho. Tem que brilhar o olho. Né? E tem que ter preparo. Né? Porque hoje... porque tudo dá, eu sempre digo assim. Qualquer segmento, qualquer ramo, se existe alguma atividade, é porque tem case do sucesso. Mas tem que ver quem faz. Quem está fazendo, quem está à frente daquilo. Né? Então você tem que sempre, assim, mas agora temos quero ter um escritório de contabilidade porque a Planejar está super bem e coisa e tal. Não é bem assim, amigo. Não é bem assim. Né? Não é porque a horta do vizinho está boa, minha horta vai ficar boa se ela não for cuidado tanto quanto do vizinho ou melhor do que do vizinho. Né? Então eu digo assim, não precisa ter medo de empreender, mas você tem que estar seguro do que você está fazendo. Tu tem que saber o que tu está fazendo. Né? Cada passo que tu der, e a contabilidade de novo aqui, por exemplo, por isso que eu brigo muitas vezes com a Cecília, eu disse assim, me manda meu DRE, porque se eu fiz uma ação há 2 meses atrás, vai refletir aqui com certeza, eu quero enxergar se isso aqui... né? É muito rápido as coisas. Né? Meu custo de mercadoria vendida, eu preciso saber exatamente se aquela ação que eu tomei lá atrás, se aquilo ali foi um tiro na água ou está dando certo. Qual é o impacto no resultado do negócio? Exatamente. Então, você tem que saber o que você está fazendo. Toda decisão que for tomada de forma... Não, eu estou dando um passo, mas eu sei que eu estou pisando num tijolo que está num barro que está assim, eu posso resbalar e posso cair. Né? Então, você pode dar um passo, mas sabendo do risco. Né? E empreender é isso aí. Né? É um desafio a cada dia. Muito bem. Magda, teu recado e tua mensagem final. Então, minha mensagem final, eu acho que é de agradecimento por tu ter aceitado. Eu te conheci pessoalmente hoje, né, Rudy? Sim. A gente já se conhecia do imposto de renda, mas por telefone, né? Não se conhecia pessoalmente, assim. Nossa, para mim foi, assim, pode ver que meu olho está brilhando, né? Com todo o aprendizado que tu me trouxe aqui pela pessoa que tu é. Realmente, assim, eu tive muito orgulho de estar aqui hoje e olhar para ti assim e ver que tu realmente é um empreendedor que brilha o olho e que faz a diferença, e a gente tem orgulho de te ter como cliente. Então, agradeço, né? Espero que os que assistirem a esse podcast se motivem, né, com alguma das tuas palavras. Olha, para mim tu é nota 1000, assim. Fiquei muito encantada Obrigado, contigo, Magda. tá? Parabéns, sucesso, e estamos aí para continuar a parceria de sempre. Tá bom, obrigado, Magda. Muito bem. Bom, vamos deixar o convite a todas as pessoas que estão aí para que nos sigam nas nossas redes sociais, acompanhem no Instagram, né, e mandem sugestões para os próximos podcasts, né, mandem perguntas, estaremos respondendo assim que conseguirmos, e estaremos fazendo os próximos podcasts com sugestões que vierem de vocês também. Tá? Esse podcast vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. Assistam quantas vezes quiserem, aproveitem os comentários e a experiência que o Rudy está deixando aqui para nós, né? E vamos nos despedindo. Né? Então, em nome da Planejar, agradecendo o nosso convidado de hoje, né? E dando uma boa tarde para todos. Muito obrigado.